Por que Deus não aparece? Que pergunta, hein? É muito comum nós ouvirmos das religiões, dos representantes das religiões, as seguintes afirmações: Deus se faz presente neste lugar, Deus está aqui. Tem até no louvor cristão religioso essas afirmações, diversos momentos. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Você conhece esse louvor? Então, será que é verdade que Deus, ele aparece aqui, ali, acolá? Ou seria meros devaneios de mentes supersticiosas e pessoas com a sensibilidade emocional e psicológica mais aguçada? Seria um delírio? Seria um ataque de esquizofrenia? É o que você verá logo após a nossa vinheta. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde e boa noite a cada um de vocês que se encontra aí do outro lado na sua casa, me concedendo essa licença maravilhosa para estar com todos vocês. Você que está em diversos lugares do país e do mundo, receba o meu cordial abraço, o meu aperto de mão fraternal e saiba que você é muito bem-vindo. Você que já é inscrito, obrigado mesmo por essa parceria que você firma comigo e com o canal Vigilante da Razão. Para quem não me conhece, meu nome é Denilson Douglas e eu sou o apresentador deste canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e acione o sino das notificações para que você não perca nenhuma das atualizações do canal, nenhuma postagem de vídeos, de shorts e também na nossa comunidade, onde a gente está sempre interagindo. Muito obrigado aos membros e você também é convidado a se tornar um membro deste canal, porque quando você se torna um membro, você une mais forças ainda e me concede uma condição muito especial para que eu tenha motivação para continuar gravando vídeos aqui. O canal Vigilante da Razão trata sobre diversos assuntos relacionados ao ateísmo, agnosticismo, religião, filosofia, muitas coisas que interessam a cada um de nós, independente de onde estejamos, independente daquilo que nós acreditamos. Então, seja muito bem-vindo. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dar um recado para você. Fique comigo mais um pouco. Oi pessoal, tudo bem? Calma aí, sou eu mesmo, Denilson Douglas. Eu tenho uma pergunta para você. Você tem uma empresa? Sabia da importância e a obrigatoriedade de investir na segurança de seus colaboradores? Se você deseja saber mais sobre as documentações, treinamentos e ações de segurança e medicina do trabalho, entre em contato com a DDS Segurança do Trabalho e Serviços, que eu mesmo irei até você para resolver todos os seus problemas. Ministramos palestras, cursos, treinamentos de segurança do trabalho, prestamos serviços de consultoria e assessoria em engenharia, medicina e segurança do trabalho, despachamos licenças ambientais, certificados de regularização dos órgãos competentes e muito mais. Solicite agora mesmo o seu orçamento pelo telefone 819-9227-5971 ou pelo e-mail denilson@segcursos.com. Lembrando que atendemos a todo Pernambuco, Alagoas e Paraíba. Dito tudo isso, vamos ao vídeo de hoje, que é um react, mais um react que eu trago aqui para todos vocês, do nosso amigo Jason Ferrer, do canal Além da Fé. Eu poderia trazer um vídeo mais recente, porém, tem um motivo pelo qual eu trago este tema e este react para cada um. É porque aproximadamente 2 anos eu estava assistindo a um vídeo semelhante a esse, não lembro bem o título específico do vídeo, mas foi o primeiro contato que eu tive com o Jason Ferrer e com o seu conteúdo de cunho ateísta, de cunho crítico, de cunho cético. Então, há aproximadamente 2 anos, eu estava, assim como você, meio que perdido, inconformado e sem entender muita coisa. Uma das coisas que eu não entendia era por que Deus não se manifestava como se manifestou no passado. E este vídeo, que eu já assisti várias vezes,
me trouxe alguns esclarecimentos. Coisa muito simples e objetiva, mas eu tenho certeza que você vai gostar. O vídeo é Por que Deus não aparece? Conheça o motivo pelo qual Deus não aparece. E é datado de aproximadamente 3 anos. Foi mais ou menos nessa época que eu tive os primeiros contatos com o ateísmo. Eu falei 2 anos, mas foram 3 anos atrás, aproximadamente 3 anos. Então vamos lá assistir a esse vídeo e fazermos aí a nossa contribuição junto com todos vocês. Veja comigo. Na Bíblia, desde o capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 4 de Malaquias e desde o capítulo 1 de Mateus ao capítulo 22 de Apocalipse, a Bíblia afirma que as aparições de Deus eram visíveis e completamente reais. E na minha Bíblia, e na tua Bíblia, se você tem uma Bíblia em casa, você vai ver que Deus ele assumiu diferentes formas visuais em suas aparições. Tudo isso registrado nos aparelhos do Antigo e do Novo Testamento. Deus também aparecia em sonhos, pessoal. Ele aparecia em visões e até mesmo a olho nu. As pessoas viam o próprio Deus. O Deus bíblico aparecia através de símbolos. Diversos símbolos na Bíblia e no Antigo Testamento, você vê isso. Um exemplo muito claro do que eu quero dizer para vocês é que Deus ele aparecia todas as tardes. Não era uma vez por semana, mas todas as tardes ele aparecia para Adão e Eva e descia para conversar com a... Interessante, meus amigos, é que enquanto as pessoas ouvem de nós que somos céticos que Deus aparecia muito, e o Jason vai trazer alguns exemplos de aparições divinas, já começou a dar esses exemplos, alguns tentam explicar dizendo que era porque na época não se tinha Bíblia e hoje Deus se revela através da Bíblia. Muito bem, a Bíblia, conjunto de livros, uns dizem que são 66, outros dizem que são 70 e lá vai o trem. Aí você quer me dizer que Deus se interessa em se revelar para o povo nos dias de hoje apenas através da Bíblia. Uma Bíblia contraditória, uma Bíblia que não consegue ser unânime naquilo que ela fala, até porque a grande confusão existe por parte de muitas religiões. Umas afirmam que é para guardar o sábado, outras afirmam que não, umas afirmam que é para considerar o Antigo Testamento ainda válido nos dias de hoje, outras dizem que não. Algumas pessoas escolhem os textos bíblicos que devem ser seguidas, outros dizem que todo o compêndio bíblico deve ser seguido à risca. Aí fica um negócio um pouco complicado, muito complicado. E o que eu acho interessante é que Deus se revelava na Bíblia para justamente orientar o povo, para dissuadir o povo das diferentes formas de expressão e de diferentes divindades que haviam naquela época, e dizer, olha, eu sou o Deus verdadeiro, os outros são falsos, os outros são deuses de mentira. E o caminho que deve ser seguido é esse, que eu revelo aos meus servos. Ou pelo menos, eu entendo que o objetivo da revelação divina na Bíblia era justamente esse, de orientar o povo. Mas hoje, quem nos orienta? As diferentes interpretações bíblicas, as diferentes Bíblias às quais nós temos acesso, o texto hebraico original, a Septuaginta, os diferentes códices e a confusão generalizada. Mas vamos dar sequência. Adão e Eva. Deus, de acordo com a Bíblia, ele se comunicou com Abraão, lá em Gênesis, capítulo 12, versículos 6 e 7. Deus conversou pessoalmente com Abraão antes da queda das cidades de Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 20 até o 22. Moisés, por exemplo, ele teve uma experiência poderosíssima e pessoal com Deus no Monte Sinai, lá em Êxodo capítulo 19, versículo 18 e 19. Além desse contato pessoal com Moisés, Deus também se manifestou numa nuvem densa, e nela havia fogo, fumaça, raios, trovões, e ecoava um som poderosíssimo de uma trombeta. E Deus também desceu em forma de uma nuvem de fogo para os israelitas. E outra, Deus também, ele desceu em forma de uma nuvem de fogo para os israelitas em pleno deserto. Isso está escrito tudo aqui na Bíblia. O que eu falo para você é
tudo o que está escrito. Na Bíblia, Deus ele é super, mega, hiper, ultra presente, mas na vida real não. Deus também ele apareceu para Elias lá no Monte Horebe, ele apareceu para Isaías, ele apareceu para Ezequiel, profetas maiores, os profetas menores. Deus apareceu para todos. Sem contar que Jesus é um dos maiores exemplos de teofania na Bíblia. Gente, teofania é a manifestação de Deus. E vez ou outra, Deus ele assumia sempre características humanas, o que é conhecido como antropomorfismo. Saulo, o que não dizer de Saulo? De acordo com Atos dos Apóstolos, de acordo com os textos bíblicos, Saulo ele foi surpreendido por uma luz muitíssimamente forte e Jesus o repreendeu e se evidenciou para ele. João, na ilha de Patmos, teve uma visão que Cristo vinha até a ele e conversava com ele. Gente, é impressionante uma coisa dessa. João, segundo os registros do Apocalipse, ele teve a visão do fim dos tempos, porque Jesus revelou essas coisas para ele. E uma coisa interessantíssima na ilha de Patmos é que a revelação do Apocalipse foi dada a João com o intuito de preparar os cristãos da sua época para a segunda vinda de Cristo e para o dia do juízo final. Tudo isso foi revelado. E dentro desta mesma revelação aqui em Apocalipse, no livro de Revelação, Deus ele se revelou através de Jesus Cristo e Jesus falou que voltaria isso para João. Foi o que ele disse, é o que está escrito. Enfim, é só você olhar a Bíblia que você vai ver tudo isso. Na Bíblia e somente dentro da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, Deus apareceu, a ele se relacionou, ele se comunicou, ele andou com a humanidade, ele estabeleceu vínculos poderosíssimos, ele sussurrou nos ouvidos de várias pessoas, conversou abertamente com grupos, ele respondia orações, fazia tudo. Ele fazia tudo imediatamente. O cara julgava, condenava coisas, até mesmo corriqueiras. Ele estava constantemente presente. Ele estabelecia leis, regras, ordenanças, estatutos e até mesmo regimentos internos. Mas isso tudo, quando a gente parte para a vida real, Deus simplesmente não aparece. Que danada é isso? O que é que está acontecendo finalmente? Então nós devemos realmente nos questionar. É verdade. Quando o Jason fala que Deus interferia até em assuntos corriqueiros do dia a dia, me faz lembrar das orientações higiênicas para o povo, não é? Muitas vezes nós, quando contemplamos ali no Pentateuco, né, nos 5 primeiros livros, haviam orientações corriqueiras. Em Deuteronômio, em Números, em Levítico, você pode encontrar orientações no que dizia respeito à execução das necessidades fisiológicas, se é que você me entende. Deus orientando o povo a como enterrar os dejetos, a como se alimentar, os alimentos que deveriam ser evitados, os alimentos proibidos, considerados impuros. E hoje, meus senhores, ainda há um debate sobre o que devemos comer de fato. Será que nós devemos comer todos os alimentos, crustáceos, carne suína, alguns peixes sem escama? Porque a Bíblia orientava, supostamente com revelações divinas. E hoje, estamos órfãos dessas orientações? Estamos à mercê dos homens e mulheres de Deus que ditam as regras, inclusive regras alimentares? A respeito disso, ora, se Deus ele aparece tanto aqui nas Escrituras, se Deus ele é tão presente, até para coisas corriqueiras. Olha, só para você ter uma ideia, o camarada que foi colher lenha, tá? Ele foi colher lenha no dia de sábado. Os soldados o pegaram e levaram até os sacerdotes. E os sacerdotes, sentindo pena do cara, porque não queria chegar ali e matá-lo, perguntou para Deus e Deus respondeu de imediato: mate este homem apedrejado, porque simplesmente o cara estava colhendo lenha. Dá-se a entender que o cara estava numa empreitada com mais de 200 máquinas, tirando lenhas, e com mais de 4.000 homens trabalhando para Deus mandar o cara, né, ser apedrejado.
Porque não é possível, o cara só foi buscar lenha, mas era no dia de sábado. Mesmo assim, Deus saiu do seu trono, deixou de fazer o que estava fazendo e veio responder ao sacerdote e disse: apedreje este homem até a morte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha que coisa absurda. Gente, por favor, será mesmo que quando a gente hoje pede uma prova, qual que é a prova da existência de Deus? Nenhuma! Não existe nenhuma. Mas Deus fala comigo. Cara, no dia quando Deus chegar para falar contigo, por gentileza, tu vai até um psiquiatra. Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus finaliza fazendo uma rela de condoconga. Porque tem gente por aí dizendo que tem revelação, que tem sonho com Deus, porque Deus mandou dizer isso, porque Deus mandou dizer aquilo, porque eis que te falo hoje, porque Deus tem uma grande obra na tua vida. Deus revela tantas coisas. Eu vejo pastores, inclusive, pegando CPF, número de placas de carro, na internet, antes de pregar na igreja de uma pessoa, e quando chega lá vai fazer revelações. Posso ser profeta de Deus para a sua vida? Eu vou ser profeta de Deus para a sua vida. Deus traz maravilhoso, meu Pai. Washington Luiz Prazeres Moraes Júnior abraçou. Esse é o teu nome completo? É esse? Meu Deus do céu. Sabe o que Deus falava para mim? Que quando tu nascesse no dia 4 de julho de 1984, Ralamando Goma no ventre da dona lá pra sul, Creuza Maria, lá pra sul do nascimento, médio pra canto, pra viaçar. É isso mesmo. Você me falou alguma coisa? Aleluia. Você faz aniversário que dia? 4 de julho. Você não tinha me falado. Eu vou mais profundo com você. Aleluia. Tu sabe o número do teu CPF de cabeça? Tu sabe? Eu vou falar aqui pra ti. Aleluia. Eu vou tentar aqui porque eu também não sou bom de memória. O número do teu CPF é esse aqui, ó. 012 45 91 93 00. Aí, tio, pra cá, não pedi pra cá. É esse mesmo número do teu CPF. Sabe, eu particularmente queria estar num momento desse, em que um pastor calhorda desse, que um miserável, um desgraçado, mentiroso desse, chega numa igreja para ter uma oportunidade de testemunhar, ser uma testemunha de Deus. Ele é uma falsa testemunha, e um cara desse não ajuda no progresso da humanidade, porque ele diz que Deus, ele se manifestou enquanto não está manifestando nada. E cadê essa teofania? Cadê esse Deus que não aparece? Cadê esse Deus que não sussurra no ouvido de ninguém? Mas é pela fé. Como que é pela fé? Um pai de família que está desesperadamente preocupado, querendo saber onde é que está o seu filho sequestrado, porque já faz mais de 48 horas que o filho não aparece, outros mais de 3 dias, 4 dias, 5 dias. Vale lembrar que também muitas dessas revelações são revelações genéricas. Cabem a qualquer pessoa. Eis que eu te digo que uma porta vai se abrir. Eis que eu te digo que tu terás grandes bênçãos, grandes prosperidades, grandes vitórias em todos os teus empreendimentos. É por aí que se vai, né? São profetadas que cabem a qualquer pessoa. As pessoas dizem, olha, quantos livramentos eu te dei nas estradas que você percorre todos os dias. Quantas pessoas utilizam as estradas que nós temos aí? Então, muitas dessas coisas são tidas por supostas revelações de Deus, mas na verdade não são. Não passam de balela, infelizmente.
dias, uma semana, e o filho não aparece, e Deus nenhum aparece para dizer nada. Gente, vocês precisariam abrir os olhos, você que é cristão, você que é espírita, você que é candomblessista, umbandista, você que tem alguma crença em entidades, cara, abandona essas coisas, porque isso não funciona. Como que você pode chegar para mim e dizer que você tem um Deus que é todo poderoso, todo onisciente, todo onipresente e um cara que não faz nada? Será que Deus, ele não aparece por quê? Será que ele se cansou de nós? Será que ele nos abandonou? Será que tudo quanto a Bíblia fala a respeito desse tal Deus, será que não é mentira? Será que não é ficção? Será que não é fantasia da cabeça dessas pessoas aqui? Por favor, rapaz, a gente precisa realmente parar de ficar acreditando em tudo quanto é tipo de bobagem. Eu fico gente aí dizendo, porque Deus faz assim, porque Deus faz assado, porque Deus falou com Abraão, porque Deus falou com Moisés, porque Deus falou com Elias, porque Deus falou com Eliseu, porque Deus falou com os profetas, com os sacerdotes, sumos sacerdotes. Quer dizer, Deus fala com todo mundo, menos nos dias de hoje. Nos dias em que a humanidade era uma humanidade extremamente voltada ao misticismo, sabe? Onde a humanidade confundia sol com lua, onde a humanidade não sabia sequer manejar a agricultura, Deus falava. Mas hoje, quando a humanidade está um pouco mais evoluída, um pouco mais equipada, um pouco mais instrumentalizada, cientificamente falando, Deus não aparece mais para ninguém, nem para dizer um oi, tudo bem? Nada. Será que você não suspeita desse negócio? Será que você não suspeita que a Bíblia pode ser um livro totalmente de ficção e que não se realiza absolutamente nada dentro da Bíblia? Gente, na Bíblia, Deus ele era autoevidente, mas só aqui nesse livro, Deus é autoevidente. Aqui dentro ele se manifesta, aqui dentro ele se relaciona, aqui dentro Deus se revelava, ele se declarava e ele se fazia presente na vida das pessoas. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vale lembrar também que, embora haja grande evolução tecnológica nos campos da medicina, nos campos da geografia, nos campos da arqueologia, nos campos diversos do saber humano, ainda há nas pessoas um suposto vazio. Um vazio existencial, que faz com que essas pessoas busquem na religião as respostas a todas as perguntas que elas ainda têm na sua mente. Por não querer aceitar a verdade, por não querer simplificar a vida, elas procuram respostas complexas, completas, por meio da fé. E qual é a resposta que elas encontram? Deus fez tudo. Deus faz tudo o que lhe apraz. Deus está se utilizando do seu sofrimento para aperfeiçoar o seu caráter. Deus está fazendo para você hoje um favor quando lhe concede o sofrimento físico, mental e emocional. Por quê? Porque Ele quer trabalhar na sua vida através do sofrimento. E a cruz que existe para você carregar precisa ser conduzida. Que tipo de Deus é esse que só ensina no sofrimento? Que tipo de Deus é esse que só favorece uma meia dúzia de pilantras que se utilizam da boa-fé das pessoas? Que tipo de Deus é esse que fica calado mesmo quando as pessoas mais necessitadas clamam e imploram por uma ajuda? Eu conheço gente que entrou em depressão profunda porque orava, pedindo a Deus que se revelasse a ela, que lhe orientasse concernente a um problema sério que essa pessoa estava tentando resolver, e a resposta não veio. A pergunta é a seguinte: seria um Deus sádico? Seria um Deus indiferente? Ter ou não ter um Deus que não funciona na vida da gente realmente faz alguma diferença? Mas Ele preparou o céu. Que céu, meu amigo! Ele preparou a vida eterna. Que vida eterna, meu amigo! Isso só existe na sua mente. Isso só existe no livro que você diz que é sagrado. Isso só existe nos contos, nas fábulas e nas mitologias, nos folclores das culturas e das religiões. Acorde. E
quer dizer, hoje você vê um pai de família que clama, que chora, que pede, que implora a Deus e nada acontece. E cadê esse Deus presente? É pela fé. Um dia você vai se encontrar com Deus. Um dia todo joelho se dobrará diante dele. Um dia. Poxa, cara, quando vai acontecer esse dia? Vai ser no dia quando nós estivermos habitando Marte? Vai ser no dia quando nós estivermos habitando Júpiter? Qual vai ser o dia? Porque Jesus vai vir, porque o reino vai vir, porque o juízo vai acontecer. Cara, você que está falando isso, saiba que Jesus não vai voltar nem quando o neto do teu tataraneto estiver vivo. Jesus não volta. Por que não volta? Porque é mentira. Por que não volta? Porque é mentira. Porque o juízo final não acontece? Porque é mentira, é ficção. E você é uma pessoa que eu não quero te chamar de ignorante, tá? Eu não quero te chamar disso, mas eu preciso te dizer que tu és ignorante. Porque não é possível você acreditar nessas coisas, não é possível que você ficar dando ouvidos a estas coisas ficcionais. Você não percebe disso? Você não percebe que na vida real, na vida física e material, não temos nenhum só, eu não quero dois, eu quero apenas nenhum contato com Deus. Nós não sabemos nada sobre Ele, nós não ouvimos a sua voz, nós não o sentimos, nós não o detectamos, é isso. E não temos a menor prova ou evidência da existência desse tal Deus. Aí eu pergunto, o que há de errado nessa nossa comunicação? Qual é o problema? O que está de errado conosco? É por causa do pecado. Por causa do pecado. Interessante, né? O pecado do ser humano faz distinção, faz separação entre Deus e os homens. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus teria olhado dos altos céus e procurado um justo sequer, e não encontrou. Mesmo assim, conforme nós sabemos, o Jason mesmo falou, em diversos momentos esse Deus se revelou às pessoas. Em diversos momentos esse Deus teria se mostrado às pessoas, orientado as pessoas no que elas deveriam fazer, para onde elas deveriam ir, o que elas deveriam comer, com quem elas deveriam se relacionar, inclusive prevendo ou antevendo vitórias e fracassos das pessoas. Hoje nós não temos isso. Hoje nós não temos, porque isso só está contido no livro, nas páginas do livro. Rapaz, presta bem atenção. Escuta o que eu vou te dizer. Qual é o pai que, por mais que o filho seja errado, ele vai chegar e abandonar e desprezar completamente o filho? Não vai, rapaz. Para com isso. Que mãe? Aí a Bíblia ainda diz, ainda que a mãe esqueça do seu bebê que alimenta, eu todavia não me esquecerei de ti. E que mentira! Porque nós estamos esquecidos, abandonados, jogados ao acaso, ao monturo de lixo. Nós estamos aqui desprezadíssimos. E não aparece nada nem ninguém. E eu estou aqui para tentar te abrir os olhos para que você não se acovarde diante da sua mente. E você fica aí do outro lado acreditando com muita fé, com pouca luta. E o que é que você faz? Vai comprar livro de teologia, vai participar de seminários, sabe? Vai para a fazenda lá, né? Para fazer um spa espiritual. Aí daqui a pouco vai lá você comprar vela, vai acender vela para os santos. Cara, é sério, numa boa, é de verdade. É por isso que eu fico imaginando, cara, uma coisa dessa. As pessoas imaginarem que Deus, Ele nos abandonou. É porque o pecado... Olha o santo falando, o santo. Porque o pecado me separa entre eu e vós, entre mim e vós. Poxa, cara, é brincadeira você acreditar numa coisa dessa.
De verdade. Segundo, os registros do novo pacto, aquele pacto que Deus fez com o homem, Cristo veio. A Bíblia diz que Deus, ele habitou em nós através de Cristo e que Cristo se sacrificou morrendo numa cruz. Diz também que ele ressuscitou, que ele perdoou os nossos pecados. A Bíblia diz que ele restaurou a nossa natureza pecaminosa. A Bíblia diz que Deus nos deu vida. Ele também nos deu saúde, também nos regenerou. Olha o papo. A Bíblia diz que Deus nos regenerou em Cristo. Cristo, ele nos justificou perante Deus, ele nos santificou para ele nos deu acesso ao Pai, ele restabeleceu a nossa comunhão com Deus, ele rasgou o véu que fazia a separação entre Deus e o homem. Tudo isso aconteceu e mesmo assim eu não consigo falar com Deus. Mesmo assim eu não consigo ouvir a voz de Deus. Porque você não tem fé. Sério? Será? Mesmo? Então você que tem fé, você fala com Deus. É isso mesmo? Por favor, pra cima de mim. É porque Deus me salvou. É porque hoje eu sou curado. O cara tá com câncer. É porque a cura é espiritual. É invisível, eu não vejo. É indetectável. Então são essas coisas, Brasil. São essas paranoias que estão na cabeça das pessoas que eu fico me imaginando. Cara, que merda é essa? Danado é isso, cara. Sabe, Jesus nos regenerou, ele nos santificou, ele nos deu acesso ao Pai. Como que ele pode ter dado acesso ao Pai? Olha, Jesus, ele é a ponte. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Se ele é o único mediador, se você tem uma ponte aqui que não está com o seu acesso interrompido, qual é o problema de você passar e ir até Deus? Para você ver aí como é que funciona, né? Como são ineficientes as alegações dos religiosos. Uma hora eles dizem que todos os homens estão separados de Deus, estão destituídos da glória de Deus. Mas o trabalho de Jesus não foi para restaurar? Mesmo assim, nós não temos acesso ao Pai. Nós temos acesso a um monte de balbúrdia, um monte de engano, porque simplesmente não faz sentido, nada disso faz sentido. Se Deus fez com que Cristo levasse consigo todas as nossas dores, nós ainda sentimos dores. Todas as nossas enfermidades, nós ainda estamos enfermos, permanecemos enfermos. Você que é cristão, que bate no peito e diz que Deus é contigo, você tem superlotado as emergências dos hospitais, as unidades de tratamento intensivo. E onde é que está a cura que Deus te garantiu através de Jesus? Onde é que está? É espiritual? É espiritual. A doença é espiritual, as dores são espirituais. Mas Jesus Cristo sofreu na carne, não sofreu? Sofreu ou não sofreu? Lá no Jardim do Éden, a morte foi uma morte espiritual ou uma morte física? Adão e Eva de fato morreram, não foi? E aí? Como é que fica? Se o cristão, por exemplo, chegasse para mim e dissesse: olha, Jason, eu tenho várias e abundantes evidências da existência de Deus, porque eu falo com Deus. Ele é meu pai. Você está em pecado, você não vê, você é um cara que não é espiritual, mas eu vejo. Olha, inclusive eu vou pedir para Deus falar com você agora. E Deus chegasse e dissesse: e aí, Jason, tudo bem? Cara, eu sou Deus. E você tá me rejeitando. Rapaz, tu vai pro inferno. Que eu vou te mandar um câncer. Que eu mato, hein? Porra, mas nem isso. O cara quer que eu acredite pela fé. Só pela fé, não tem evidência nenhuma. É somente a conjectura. É o que ele acha que é. E o que ele acha que é certo. Eu tô errado, mas ele tá certo. Mas é o cara que tá com câncer, é o cara que tá passando fome, tem um Deus dono do ouro e da prata, mas tudo espiritual. É tudo invisível, mas ele tá, lascado. Ele tá... Mas vai ter uma abundância espiritual.
Ah, mas ele vai ter rua de ouro e de cristal. Ah, mas Cristo vai vir nas nuvens e vai arrebatar a igreja. Mas primeiro, a ressurreição, né? Vai haver a ressurreição, vai haver o arrebatamento e Cristo virá com grande poder e grande glória para dar a recompensa a uns e aos outros, para separar o trigo do joio, para estabelecer o milênio, para dar o juízo final e para então nós vivermos numa eternidade. 2000 anos depois. Ah, vai viver essa ficção em outro lugar, meu amor? Hein, Mágico de Oz? Ah, você anda muito ouvindo Mágico de Oz. Gente, como é que eu posso entender que mesmo com toda essa vida que Cristo nos deu, segundo a Bíblia, mesmo assim, mesmo com todas essas ações, a nossa vida continua sendo a mesma merda. Se Cristo morreu ou se Cristo não morreu, é a mesma coisa. Quer dizer, Deus não aparece, Deus não fala, Ele não interage, não dá o menor sinal de vida, Ele não ajuda ninguém, não protege, Ele não defende, não se aproxima, Ele não nos... Aliás, Deus ele nos deixa mais perdidos do que seguem tiroteio. Então, peraí, Deus existe ou não? Porque se de fato Deus existe, como que ele pode nos deixar mais perdidos do que cego no tiroteio, pessoal? Será que nós estamos lendo a revelação divina correta? Será que nós estamos buscando Deus e adorando esse Deus, exaltando o Deus verdadeiro? Ou será que existe um Deus verdadeiro numa outra religião? Sabe, o ser humano, veja aí, o ser humano criou todas as formas de ferramentas de comunicação, tanto a linguagem, os sinais, ele criou os códigos, a escrita, criou o rádio, a televisão, o telefone, a internet, os correios, o telégrafo, criou o celular, o computador, os satélites estão aí espalhados e nada de Deus se aproximar ou se comunicar com alguém, nada, não existe. Eu acredito particularmente que existe alguma coisa de errado e mentiroso em toda essa questão de história, de revelação, de iluminação, de inspiração bíblica e de relacionamento do homem com Deus. Eu acho que tem alguma mentira nesse negócio. Eu pergunto, por que Deus fez e não faz? Porque Deus agiu no pretérito, né? No passado, e não agem. Porque ele aparecia e não aparece. Porque Deus, Yahvé, Javé, conversava com os profetas sacerdotes e com o povo e não conversa. Porque ele agia em nosso favor e não age mais. Porque ele tinha tanto contato com os hebreus e não tem nenhum nos dias de hoje. O holocausto está aí, uma prova de que Deus nem sequer apareceu para dar um biscoito para alguém. Quer dizer, o cara, segundo Êxodo, ele libertou todo o pessoal que viveu ali 430 anos na terra do Egito, segundo a Bíblia, porque os egípcios sequer conheceram esses caras, conheceram os hebreus. Aí o cara vai lá e abre um mar vermelho para o povo, mais de 6 milhões de judeus passarem ali, os hebreus, os israelitas. Aí você vê, abriu o mar vermelho, mas não apareceu no holocausto. Que contradição é essa? Que assunto é esse? Então você tem que se perguntar, cara, se pergunte por que coisas tão grandiosas Deus prometeu e não se cumpriram nenhuma dessas coisas. Então eu pergunto, por que nós devemos acreditar num livro de ficção onde Deus aparecia para os profetas, sacerdotes e os levitas e hoje não aparece mais? Aí eu pergunto, Deus mudou? Foi isso que aconteceu? Ele mudou? Se mudou, tu me fala como é que foi a mudança? Sabe? É verdade, inclusive eu costumo dizer, eu já disse isso em algumas oportunidades aqui no canal, que o homem faz a sua parte, o homem ora, busca, se santifica, se afasta daquilo que corrompe a sua vida psicológica, ou como eles dizem, a vida espiritual. O homem se ajoelha e chega ao ponto de orar por 2 horas, 4, 8 horas, jejuma, porque a alimentação do homem atende a uma necessidade carnal. E alguém disse que essa atitude proporciona uma melhor sensibilidade com o mundo espiritual. Mas veja que esperto, veja que inteligente. A abstenção de alimentos
na verdade, proporciona uma fraqueza mental. O jejum intermitente é uma coisa, e o jejum religioso, que é feito de forma indiscriminada, sem nenhum controle, sem nenhuma orientação nutricional por parte de um profissional de nutrição, aí é outra. E você começa a ver coisas, a ouvir coisas, fruto de peças que a sua mente lhe prega. Aí você diz que viu Deus, aí você diz que sentiu Deus. Assim é fácil. O homem faz sua parte, mas Deus não faz a parte dele, caso existisse. Se ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, por que ele não age do mesmo modo como ele agia? É uma pergunta simples, profeta. Me diz aí por quê. Cara, você que está aí me ouvindo, você não percebe que a Bíblia é um livro extremamente mentiroso? Será possível? Será que sou eu que vejo isso? É um livro fabuloso, é um livro irreal, é um livro extremamente contraditório. Será que você nunca percebeu que o Deus que você acredita não está aqui, ele não está ali, ele não mora aqui, ele não está acolá, não está em canto nenhum? Os anjos, os santos, os demônios, os duendes que você acredita, os gnomos, os espíritos, os elfos, os exus, os orixás, os caboclos, os guias, os deuses, seja lá o que for, e todas as entidades de todas as religiões só existem por causa de uma só coisa. Só existe porque você acredita nele. É só isso. Se você deixar de acreditar, acabou, já foi, já era. Deus não existe. Bom, pessoal, vamos terminando por aqui, tá? Terminando, chegando na conclusão. E nesta conclusão, eu quero te dizer o seguinte: você que está aí do outro lado, entenda uma coisa, por favor. Eu não estou aqui contra a sua crença, não. Eu não estou aqui para derrubar o seu Deus, porque isso não poderia fazer caso o seu Deus existisse. Mas o que eu quero te dizer é que é inconcebível e é completamente irracional nós nos prostrarmos para adorar um Deus que é fictício, um Deus irreal, um Deus imaginário, um Deus mitológico, folclórico, um Deus que é completamente indetectável. Como que você consegue detectar esse Deus? Não dá. É um Deus imperceptível, é inaudível, não dá para você ouvir. É um Deus indescritível, é imaterial. É um Deus indizível, completamente incompreensível. Ele é um Deus incomparável e um Deus impalpável. Então, para que você precisa de um Deus tão invisível? Faz o seguinte, cara, abandona essas coisas e vive uma vida mais real, mais feliz, tá bom? É isso que eu desejo pra você. Pessoal, muitíssimamente obrigado por tudo, agradeço a você por mais esse carinho, por mais esta força. É mais ou menos assim que ocorre. Essas coisas religiosas, sobrenaturais, espirituais, só precisam da sua crença. Só precisam da sua crença para existir. Se você não acredita, elas deixam de existir. É isso, gente, é isso. Terminamos o nosso react, espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e nos seguir nas principais redes sociais que estamos lá também. Ok, gente? Um forte abraço, fiquem na paz, fiquem na razão. Não esqueçam de visitar a nossa lojinha virtual, tá bom? Até mais, pessoal.